Boa tarde, estamos nós aqui no 7º NS, né, o Encontro Nordestino de Incubadoras de Economia Solidária. Esta é a mesa 1. Boas-vindas a todos e todas e todes. O título da mesa é Ciência, Tecnologia e Inovação em Economia Solidária, os desafios teóricos e metodológicos da incubação no contexto da pandemia. Eu sou a mediadora, Ana Regina Messias, estou representando a incubadora de iniciativas de economia popular e solidária da Universidade Estadual de Feira de Santana, da qual sou membro, e sou técnica universitária na UFES. Sou graduada em economia, mestre em cultura e sociedade e doutoranda do DMMDC da parte da UNEB. Nossos convidados de hoje são os professores Rosana Kishi, né, integrante da EITA, Sandra Rufino, da UFRN, e Felipe Ador, da UFRJ. De antemão, pedir desculpas, porque a professora Sandra Rufino teve um acidente doméstico, não vai poder estar entre nós hoje, mas vamos abrir a fala para os nossos convidados. Inicialmente, a professora Rosana Kishi, ela é integrante da Cooperativa de Trabalho EITA, que desenvolve tecnologias livres para organizações e movimentos sociais. Também é parte do grupo Araçá, de consumo responsável, e da coletiva feminista Outras Amélias. É graduada em Ciências Sociais, licenciatura na Universidade do Vale do Rio dos Sinos e mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília. Vive em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda, professora Rosana, entre nós e neste evento. A fala está com a senhora. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana, Carlos, Felipe, cada um e cada uma que está com a gente aqui nessa tarde, outras pessoas que vão nos ver e discutir com a gente esses temas aí depois que vai ficar no YouTube, não é? Pela frente. Então, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Agradecer por esse convite de estar refletindo junto com integrantes das incubadoras de tecnologia de cooperativas, né, da economia solidária. E esse é um convite que a gente acolheu como uma possibilidade de partilha e reflexão a partir do que a gente vive na cooperativa EITA, que é uma cooperativa de economia solidária e que, assim como o mundo inteiro, né, está vivendo essa pandemia e as crises desse mundo, né, atual que a gente está vivendo aqui no Brasil, crises de tão diferentes ordens, né, e assim como no mundo também. Então, um pouco que trago para cá para a gente poder conversar um pouco do que é essa cooperativa EITA e quais os desafios que a gente percebeu nesse período da pandemia. Então, a primeira coisa é dizer que a gente tem uma caminhada de 10 anos. A EITA ela surge em 2011, num coletivo que já vivia em diferentes lugares do país, e desde o início a gente faz o trabalho remoto. E nesse período da pandemia, né, teve uma intensificação do trabalho, mas a forma da gente trabalhar, ela continuou como era desde o início. A gente desenvolve tecnologias da informação, produzidas em software livre, voltadas, né, junto com os movimentos e organizações sociais. A gente, né, olha para a questão da tecnologia da informação como uma ferramenta de luta, e uma ferramenta de luta para assegurar direitos para os seres humanos e para os demais seres que, né, habitam esse planeta. E por aí passa, né, o movimento de agroecologia, o movimento feminista, as comunidades tradicionais, o movimento de reforma agrária, o movimento negro, enfim, a diversidade de organização popular que existe aqui no nosso país. Né, sempre tendo a tecnologia da informação como uma possibilidade de a gente poder usá-la para denunciar violências que estão acontecendo, apresentar, né, e trazer para a evidência resistências que também ocorrem e anunciar possibilidades e experiências que estão acontecendo em diferentes lugares do nosso país. E para a gente, né, fazer esse trabalho na cooperativa,
Bom, temos um grupo, esse grupo é formado atualmente por 10 pessoas, a EITA, né, sempre teve um número parecido com esse, assim, trabalhando na cooperativa. Atualmente somos 7 homens e 3 mulheres na cooperativa, que envolve pessoas que trabalham com programação, na área de designer, e também outros saberes, sejam das suas trajetórias, né, diferentes trajetórias, sejam da sua formação, né, como a minha formação, que é nas ciências sociais e que contribuo na cooperativa em diferentes trabalhos. Né, não sou programadora, não sou designer, fico, né, trabalhando junto com quem faz esse tipo de trabalho e também contribuo muito na parte de gestão administrativa. Eu acho que uma outra coisa para comentar um pouco com vocês também é que, para vir a se integrar à EITA, a gente costuma fazer 2 movimentos. Um que são chamadas públicas, que a gente, né, em determinados momentos em que percebe que há trabalho para que mais pessoas possam se aproximar da cooperativa e estar trabalhando junto, a gente abre, né, e diz como é que a cooperativa funciona, faz entrevista e tudo mais, né, e analisa esse perfil, onde um perfil militante junto aos movimentos sociais é muito importante, né, para estar na cooperativa. E uma outra forma é por aproximação. Então, pessoas que, por vezes, já desenvolveram algum tipo de trabalho junto com a gente, né, se aproximam, querem continuar, e aí, então, ingressam na cooperativa. E a gente vai trabalhando a partir das demandas que os movimentos apresentam. Então, a gente tem uma diversidade de linguagens, por um lado, né, de programação que a gente trabalha, plataformas com as quais a gente trabalha, porque cada demanda que chega para a gente vai perceber o que já tem desenvolvido em software livre, ou se é algo que a gente vai precisar fazer um desenvolvimento mais do início, né? Ou é uma continuidade, quem sabe, de algo que até a gente já desenvolveu, mas cada trabalho tem a sua especificidade. E a gente também tem 2 trabalhos que são serviços, que a gente diz, né? Que são soluções que a gente já criou, porque a partir das demandas que iam se apresentando de maneira mais constante, a gente viu que era importante poder oferecer como serviços. Então, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, só para a gente ter ideia, né, do que a gente está falando, de uma cooperativa de trabalho que há 10 anos trabalha de maneira remota, e que trabalha junto a movimentos sociais, desenvolvendo software livre. Então, vou passar aqui por alguns trabalhos para a gente poder olhar isso. Vamos lá. E depois a gente volta e vai chegar nesses desafios aí que esse momento da pandemia nos trouxe. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Muito bem. Então, um primeiro que quero trazer para cá é um aplicativo que a gente desenvolveu junto com as organizações da Rede Cerrado, especialmente o IPAN e o ISPN, que trabalham junto a comunidades tradicionais da região do Mato Piba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, uma área de muitos conflitos fundiários e o pessoal, então, da Rede Cerrado percebeu a importância de ter um aplicativo onde as comunidades pudessem marcar qual que é o território onde estão vivendo, uma vez que muitas dessas comunidades não têm um documento formal reconhecendo aquela área, né? E aí, como que, então, podendo demarcar qual é essa área e trazendo mais algumas informações, isso se torna um registro, e esse registro vem a compor informações sobre comunidades tradicionais naquele local. Então, a gente desenvolveu esse aplicativo, né, que chama Tô no Mapa, junto com o pessoal, onde se delimita o território, se pode marcar também conflitos que existem nessa área, registrar algumas outras características e práticas que se trabalha nessa área, como áreas de conservação, turismo, experiências de agroecologia, e enviar também alguns documentos
que são solicitados, né, como, por exemplo, uma ata de uma assembleia, que essa comunidade se reuniu e decidiu enviar suas informações aqui para o Tô no Mapa. Então, você pode também colocar fotos, boletins e tudo mais, e aí, então, enviar para a base do Tô no Mapa. A ideia é que, nesse momento, né, até aqui na caminhada, a gente desenvolveu o aplicativo, né, que está fazendo essa coleta, e tem uma outra etapa, que é a etapa que a gente está agora, que é poder fazer a integração com uma base de dados do Ministério Público Federal, para que essas informações sejam reconhecidas em processos judiciais. Um outro aplicativo que trago para cá, para a gente ter uma ideia um pouco, né, do que a gente faz, é o Castanhadora, que é um aplicativo que funciona somente para baixar o aplicativo, é preciso ter internet, depois ele funciona sem internet, porque ele é voltado para o pessoal que mora na região da floresta amazônica e que é coletora de castanhas. E esse aplicativo, ele possibilita que a castanheira, o castanheiro, faça o cálculo de custo da sua castanha para oferecer a cada safra, uma vez que, por vezes, os atravessadores chegam numa comunidade, dizem que está sendo vendido por um valor muito menor do que efetivamente está sendo comercializado, um pouco para pressionar que a comunidade baixe seu preço. E, então, uma primeira coisa é saber, né, todos os elementos que compõem aquele custo da castanha para poder ser comercializado, e num outro momento aí, né, uma etapa posterior, poder também haver integração desses dados e comunidades trocando informações. Nesse momento, como o aplicativo funciona sem internet, essa informação fica lá com a família, né? Numa outra etapa, colocando ele em nuvem, também possibilitar essas trocas. Aí é que eu mostrei para vocês 2 aplicativos, né? Coisa que funciona, que tu tem que baixar ele, que vai funcionar em Android, em iOS. E aqui eu mostro um sistema de informação, que é um sistema que é anterior à EITA, que tem integrantes da EITA que trabalhavam já nesse sistema, desenvolvendo ele, que é o Agroecologia em Rede. Então, aqui é possível buscar iniciativas de agroecologia que estão organizadas por diferentes temas, aqui como a gente pode ver, né? Tem 3.070 fichas cadastradas, e aonde acontecem mapeamentos que existe toda uma metodologia e um aplicativo específico para poder coletar, que depois vão aparecer aqui no Agroecologia em Rede. Essa aqui é uma plataforma que a gente desenvolve junto com o pessoal da Articulação Nacional de Agroecologia. E só para trazer aqui uma busca, né? Fiz aqui uma busca na base de dados, considerando Recife, que esse convite para estar aqui conversando com vocês veio da Ana do B, e aí fala da Ana, me lembra, aí Recife, né? Então, tem 15 resultados de experiências de agroecologia se eu busco Recife, mas poderia buscar por tema também. Um outro sistema para poder apresentar aqui para vocês é o Ser Povos, que é uma pesquisação que estava pensada inicialmente para ser realizada toda lá, indo para a comunidade, fazendo as atividades junto a várias comunidades do Ceará. É um grupo de pesquisa ligado à Fiocruz do Ceará, junto com movimentos sociais de lá, da área do campo, floresta e águas, e também agentes de saúde, mas veio a pandemia, e eles necessitaram de uma plataforma onde pudessem fazer a coleta de dados das experiências inovadoras em saúde. Então, aí que a gente entrou, tanto criando a identidade visual, como também a própria plataforma para poder fazer o cadastro das experiências. Então, galera aí que é do Nordeste, né, e puder contribuir divulgando, o pessoal está fazendo essa coleta para perceber as experiências inovadoras em saúde no Ceará, nesse momento. Então, pronto, o Ser Povos. E aí, um último aqui para trazer para vocês, que é um site. A gente viu o aplicativo, viu 2 sistemas, e tem aqui o site do Armazém do Campo, que é do MST, onde a gente pode encontrar todas as lojas do Armazém do Campo pelo Brasil.
e que está em expansão ainda, né? Então, posso olhar aqui, por exemplo, né? A professora falou que é da Bahia, então ver aqui as que estão na Bahia, né? E por aí vai. A gente também desenvolveu um dos e-commerces do Armazém do Campo. Essa daqui é a primeiro que está no ar, que é o Armazém de Londrina, que a ideia é que os armazéns do campo vão migrando para plataformas em software livre, tendo como base esse site que a gente trabalhou junto com a galera dos armazéns do campo. Então, esse aqui já está no ar. Quem é aí de Londrina e região, pode fazer suas compras por aqui. E aí, além dessas diferentes plataformas aqui que a gente tem, ainda tem alguns sistemas que são mais para uso interno, como, por exemplo, a base de dados da CPT, que tem aí 40 anos dos conflitos no campo e que a gente trabalhou com a atualização da plataforma, né, onde está a base de dados. Então, tem tanto coisas que vão para o mundo, né, como também ferramentas de trabalho mais interno que a gente desenvolve. E além dos serviços, que depois eu comento um pouquinho mais deles, né? Eu acho que para ainda poder trazer um pouquinho disso que é o que é a EITA, vale também dizer que a gente, né, a gente vive desse trabalho, né? Eu vivo há 8 anos do trabalho na EITA, no período logo inicial ali, cada um de nós ainda tinha outros trabalhos, né? Os 2 primeiros anos a gente ainda tinha algum vínculo com outras atividades, até a gente conseguir se segurar a partir da EITA mesmo. Desse grupo de 10 pessoas, 7 vivem basicamente da EITA e 3 têm alguma outra atividade, seja porque já tinha antes da EITA e se mantém com algum vínculo, ou porque outro quer complementar a renda, ou outra ainda que está se aproximando, né? Então, também está com 2 atividades. A gente tem... eu acho que uma outra coisa para contar para vocês um pouco da nossa dinâmica. A gente funciona com uma reunião semanal, com todo mundo junto, pensando todas as questões que a gente precisa decidir, e 2 vezes por ano com assembleias que a gente reúne, e a gente está às vésperas de uma assembleia para poder avaliar e planejar as questões aí para frente, né? Eu acho que um pouco isso. Espero ter trazido um pouquinho do que é a EITA, o que é essa cooperativa de trabalho. E aí dizer para vocês que até aqui, nesse tempo, a EITA não teve nenhuma alguma assessoria ou incubação, né? Então, a gente traz um pouco mais para cá, para essa conversa, algumas percepções a partir de intercâmbios que a gente realiza, porque a gente tem como prática sempre compartilhar a nossa experiência com coletivos que venham a conversar conosco, e a gente chama isso de intercâmbios, e aí poder fazer processos, quem sabe, até um pouco, né, mais de continuidade desses diálogos. E durante a pandemia, foi um momento mais intenso de intercâmbios. A gente teve conversa com 4 coletivos nesse período que a gente está vivendo da pandemia. Um coletivo de mulheres de Itajubá, que veio até uma delas, né, de formação e de trabalho junto à incubadora lá, e que queriam se constituir como uma cooperativa de assessoria. E aí, então, a gente, né, conversou sobre os vários desafios de se organizar como cooperativa e fazer a ponte até com uma outra cooperativa de mulheres que trabalha exatamente nesse campo de assessoria e elaboração de projetos. Um outro diálogo foi com o coletivo de entregadoras e entregadores antifascistas, né, que nesse período buscou um outro coletivo também para poder passar a desenvolver a sua própria plataforma para fazer as entregas. Então, a gente contribuiu nesse debate, não só pensando a questão da tecnologia, mas ali também foi, por isso que trago nessa questão do intercâmbio, também pensar como que se organiza uma cooperativa, quais os melhores caminhos, que desafios que existem. E, mais recentemente, um coletivo que se chama Virasol, que também, né, inicia durante a pandemia e que
já passa, então, desde o início, a trabalhar distante, apesar de todos serem de São Paulo, e que a gente passou a fazer alguns encontros com eles, inclusive pensando, né, assim, até trabalho que chegou para a EITA e que a gente pôde alcançar, né, fazer a ponte para que eles pudessem desenvolver. E aí é isso, assim, pensando muito os desafios do trabalho coletivo, das tecnologias existentes e tudo. E bem recentemente, uma cooperativa do Rio Grande do Sul, que está em constituição e que quer ter 3 setores dentro da mesma cooperativa: tecnologia da informação, eletricidade e eletricidade mesmo, assim, instalar, né, questões elétricas e tudo, e educação, né? E aí a gente também fez esse diálogo sobre como que estamos vivendo. Mas para a gente, e assim, acho que a gente está vendo também que o desafio aqui é a gente avançar nessa articulação em atividades mais perenes até, né? De diálogo, de repente, entre esses coletivos, né? E a gente podendo, inclusive, usar uma plataforma de educação à distância que a gente desenvolveu para poder organizar material e também instalar. Essa experiência de intercâmbios, ela se intensifica na pandemia, mas é uma prática nossa desde o início. A gente teve como grande parceira no início da EITA a Colivre, tanto como partilha de experiência, como também parceira de trabalho. Então, para a gente, registramos aqui, né, a Colivre, que existiu aí durante bastante tempo em Salvador e que a gente agradece muito pela parceria e os aprendizados que a gente pôde ter com esse coletivo. E tem, acho que, outros duas experiências para poder trazer para vocês, da importância do intercâmbio de experiências diretamente, né, em processos de assessoria ou incubação, a gente olhando para as mesmas realidades, né, e pensando, inclusive, a constituição de redes, de trocas de trabalho e tudo mais. Uma outra experiência, uma outra cooperativa é a LibreCode, que é do Rio de Janeiro. Antes deles começarem a cooperativa, eles procuraram por nós, há mais ou menos 4 anos atrás, e hoje eles estão uma cooperativa lá, trabalhando, vivendo do próprio trabalho, e dias atrás eu procurava por eles para poder saber de algumas questões administrativas de como eles estavam encarando, né? Ou ainda a Kentrust, que é uma cooperativa do Canadá, e que a gente tem uma parceria para que eles nos oferecem servidor para uma tecnologia que a gente tem, e que nessa interação eles passaram a desenvolver uma tecnologia que a gente, inclusive, que a gente, né, hospeda lá com eles. Então, essa troca, né, o software é livre, o conhecimento é livre, eles estão lá fazendo uma tecnologia muito parecida com a nossa. Então, para ir, né, além de trazer para cá, assim, a importância dos intercâmbios, a intensificação, quer dizer, mais gente pensando em como se organizar coletivamente para viver do próprio trabalho, sem patrão, nesse período da pandemia, né, que foi o que a gente viveu, efetivamente, queria trazer outras questões que a pandemia também nos suscitou. Uma delas é a questão da gente não poder se encontrar, né? Ainda que a gente trabalhe de maneira remota, 2 vezes por ano, pelo menos, a gente se encontrava e podia se perceber, ter outros momentos de diálogo e tudo. E a gente tem um caso de uma companheira que entrou logo depois, logo um pouquinho antes da pandemia, e que até hoje a gente não se encontrou, né? E isso tem reflexos, porque o tipo de diálogo que a gente tem, seja por um chat, seja por um áudio, seja numa reunião que tem um monte de pautas, por vezes, ou a intensificação do trabalho, que é outro tema que vou trazer aqui, por vezes acaba dificultando e criando entraves nas relações. É claro que a gente não pode desconsiderar, né, que as relações já são atravessadas, né, pelas questões de diferentes relações de poder, mas está presente que o distanciamento que a gente, né, está vivendo desse trabalho remoto há tanto tempo também está nos tornando mais sensíveis, né? Cada vez mais sensíveis à importância da gente poder se encontrar, da gente poder se abraçar e da gente efetivamente conversar, né? Ouvindo, vendo a expressão das pessoas. E a gente sempre fala isso, né? Com Camila, assim, né? Da importância da gente poder se encontrar. Mas, ao mesmo tempo, é isso. A gente também foi resistindo esse tempo da pandemia a partir das ações de solidariedade, né? Seja entre nós, a gente teve um colega que teve
filho nesse tempo. A gente tem a prática na EITA de ter licença paternidade, já 3 colegas tiveram filhos, ele ficou 2 meses de licença paternidade, e a gente foi se ajudando, né? Mesmo com a intensificação do trabalho e tudo mais, a gente se ajudando coletivamente. E, para além disso, cada um de nós, nas suas ações locais que realiza, militante, né, de maneira militante, também se envolveu com ações de solidariedade do alcance de alimentos, de produção de hortas, e na EITA a gente acabou fazendo um trabalho também de um mapa onde ficaram registradas essas tantas experiências de solidariedade que despontaram e que se fortaleceram nesse período da pandemia. Acho que uma outra questão que trouxe já um passant aqui é a questão da intensificação do trabalho nesse período da pandemia. Isso está bastante ligado a uma questão, né? A pandemia fez com que se apressasse, né, o uso das tecnologias da informação para poder dar continuidade às relações entre as pessoas, e que envolve tanto relações, né, para poder dialogar enquanto amizade e tudo mais, familiar, mas, para além disso, as relações também econômicas, né, manter o trabalho e tudo mais. Então, esse apressar do uso, né, das tecnologias da informação também né, chegou para os movimentos sociais. Então, alguns nos procuraram para poder ter suas plataformas de e-commerce, né, e aí a gente vinha numa discussão se iríamos entrar ou não, e quando a demanda, né, chega assim, né, de mais de um lugar, a gente entrou, tem trabalhado com software livre, tanto para lojas de reforma agrária e agroecologia, como também grupos de consumo. E aí é uma questão, né? Como que as assessorias, as incubadoras se preparam para poder dar conta dessa demanda que está aí. E os empreendimentos, as iniciativas econômicas necessitam ter acesso a ferramentas confiáveis para poder dar continuidade ao seu trabalho, com aquele desafio, né? Porque uma das questões, por vezes, que aparece bom, para a gente precisa colocar determinada ferramenta para vincular com com as redes sociais, né? E a gente vai fazendo a reflexão junto. Na medida em que a gente integra uma loja a uma rede social, esses dados da loja vão acabar chegando lá para a rede social. E aí todo o cuidado que a gente precisa ter com os dados de quem está usando as plataformas, os e-commerces e tudo mais. Então, que outras estratégias que a gente pode ter para poder pensar em divulgação, comunicação, e ferramenta mesmo para trabalho e comercialização. É um grande desafio aí para as incubadoras, né, e poder pensar como é que estão se organizando para isso, para poder atender a essa demanda aí. Uma outra demanda também que nos apareceu foi a questão da educação remota. As comunidades, um grupo que trabalha com comunidades indígenas, especialmente nos procurou, porque precisava manter as atividades educativas nesse período, e a gente desenvolveu, então, uma plataforma que se chama Varal, para poder atender a essa demanda. E mais gente, né, vai procurando isto. Então, gente, tá tudo certo? Sim, mudou de intérprete. Oi, Carlos, pronto. Então, isso, né? Trabalhos que apareceram por esse apressamento, né, que a pandemia nos colocou na necessidade de ter ferramentas para poder trabalhar. E eu acho que, para ir concluindo, uma outra questão que aparece para nós da EITA, né, mas que aparece para todas as iniciativas também, é a questão do cálculo do custo, né, dos nossos trabalhos, serviços e produtos, uma vez que a gente está com a inflação cada vez subindo mais, e os índices oficiais dizem que ela nem é tão alta, mas se a gente pegar, né, índices que calculam, que são os parâmetros para poder aumentar o gás, o aluguel e tudo mais, é bastante estratosférico, e a gente sente isso no nosso bolso, e a gente sente isso, percebe, na população de rua, que tem aumentado por não haver condições de pagar aluguel, pagar água, pagar gás e tudo mais. Então, como que a gente, né, pode pensar o preço, né, o valor do nosso trabalho
diante dessa situação de uma inflação, dos custos que vão aumentando. Esse é um tema da nossa Assembleia da EITA, mas fico muito pensando aí nas incubadoras que trabalham né, junto aos empreendimentos de economia solidária, como que estão abordando a questão da formação do preço diante dessa situação que a gente está vivendo. E aí, acho que é isso, né? Sempre o nosso desafio de se manter firmes, né? Se organizando para trabalhar nos nossos coletivos, se articulando com outros coletivos, dando força ao movimento de economia solidária e junto aos outros movimentos, uma vez que a crise é muito grande e, né, uma das coisas aí que a gente tá vivendo os maiores empregadores do Brasil hoje são a Uber e o iFood. Né, e que retiram completamente, né, sequer se compreendem como empregadores, não garantem nenhum tipo de direito que foi conquistado até aqui. Então, que a gente siga resistindo, estando em diálogo, né, com o povo, com quem quer se organizar e com quem está nas dificuldades também, nas ações de solidariedade, para poder ir percebendo que tem um caminho, que a gente está junto, né, se ajudando, trabalhando junto, a partir de onde a gente vive, mas para além disso, né, também dá para ser à distância, como a gente vem vivendo na EITA. Muito obrigada, fico à disposição aí para a gente refletir junto. Agradecer a Rosana, ela vai voltar, né, para a gente passar para a discussão, as perguntas das pessoas. Agradecer também a Daniela e ao Carlos, nossos intérpretes de Libra. E na fala de Rosana, ela falou, achei interessante ela dizer que tem feito coisas que vão para o mundo. Então é isso, temos que ir para o mundo, mesmo nesse momento de pandemia, como nos encontramos. E lembrar também de Gustavo, que estava dizendo ali que a EITA é EITA atrás de EITA. Mas é o nosso momento de chamarmos o nosso outro convidado, né, o Felipe Ador. Ele é engenheiro de produção, com doutorado em planejamento urbano e regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, professor adjunto e diretor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, NIDES, do UFRJ, e pesquisador extensionista do Núcleo de Solidariedade Técnica, SOLTEC, da UFRJ, é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Tecnologia para o Desenvolvimento Social, PPG-TDS, NIDES, UFRJ, integra a Rede de Engenharia Popular Oswaldo Cevar, o REPOS, a REPOS, coordenou a avaliação PRONIC 2017 e é organizador dos livros Incubadoras Tecnológicas de Economia Solidária, volumes 1 e 2, 2018, da editora, publicado pela editora da UFRJ. Seja bem-vindo, professor, fique à vontade, é sua vez agora de falar para nós. Bom, boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite, um prazer estar aqui, agradecer a Ana pela mediação e também estar aqui com a Rosana, minha amiga e parceira, e todo o pessoal de apoio aí, o pessoal de Libras, a Daniela está aí, enfim. É sempre um prazer estar aqui, um pecado ser virtual, porque já aviso logo que eu raramente nego o convite para o Nordeste, né? Essa terra maravilhosa, já tive antes no Cariri, né? Acho que foi 2016, se não me engano, no Encontro das Incubadoras, Encontro Nordestino de Incubadoras. Vou trazer um pouquinho aqui algumas reflexões a partir do tema proposto e da experimentação que a gente vem tendo nesse campo, né? Vou compartilhar minha tela e aí, a partir disso, a gente vou construindo a fala. Deixa eu botar no ponto aqui. Sim. Deixa eu controlar meu tempo aqui. Aí. Estão vendo aí minha tela? Eu não estou vendo vocês, espero que vocês estejam vendo. Qualquer problema, vocês me falem aí, por favor. Assim como a Rosana, né, vou tentar falar um pouco a partir da experiência que a gente vem desenvolvendo no NIDES e até colocar essa coisa de desafios teóricos, metodológicos. Eu fiquei, mas será que eu faço mais discussão teórica ou entro mais na questão prática? E aí, na verdade, fiz uma salada aí para trazer umas contribuições
a partir da nossa perspectiva, né? Então, nesse sentido, eu vou começar falando rapidamente o que é o NID, e aí depois a discussão de tecnologia social e extensão tecnológica, e mostrar um pouco, porque esse é um pouco as bases que nos orientam aqui, e falar a atuação do NID na pandemia e algumas reflexões aí inconclusas, né? Acho que é sempre um desafio grande que alguém chama para falar, né? Os aprendizados e da pandemia, que acho que é um processo que ainda a gente já está aprendendo a cada dia, né? Seja na vida pessoal ou na vida profissional, né? Então, só para vocês saberem, o NIDS é uma unidade de centro de tecnologia, foi criado em 2013, mas ele se baseia na atuação de vários grupos desde o início dos anos 2000, e que busca pautar a questão da não neutralidade da tecnologia e a necessidade de mudança na formação técnica tecnológica, né? Então, a gente criou essa unidade para problematizar, né? Para acabar com aquela visão quadrada e racional, entre aspas, né, da eficiência tecnológica e, na verdade, trazer reflexões mais profundas sobre o impacto da tecnologia, sobre a atuação, né, nesse campo. A gente é composto por 9 programas, diferentes áreas, e tem um programa de pós-graduação em tecnologia para o desenvolvimento social, que tem um mestrado profissional. Já abro o convite, a gente vai estar lançando aí, acho que semana que vem, edital para a turma 2022. E aí vários temas que a gente trabalha, fundo alternativa de energia, reciclagem de resíduos, tecnologia da informação, né? A gente tem um diálogo ótimo com a EITA nesse campo, gestão compartilhada de recursos, politecnia, agroecologia, soberania alimentar, reforma agrária, economia solidária, habitação popular, empresas recuperadas. Mais fortemente, a partir de 2006, né, o NIDS e o Soltec, o Núcleo de Solidariedade Tech, que é um dos programas do NIDS, entrou mais fortemente no mundo das incubadoras, porque a gente assumiu a responsabilidade de coordenar a avaliação do PRONINC 2016-2017, né, que acho que gerou vários espaços ricos de troca, interação, inclusive publicação de 2 livros, chamados Incubadoras de Tecnologia e Economia Solidária. E o Soltec, né, sempre teve um caráter de atuar na economia solidária, ainda que não se considere como uma incubadora, mas a gente trabalha muito com assessoria a empreendimentos. Por ter esse viés tecnológico, a gente não usa tanto o conceito de incubação. A gente usa mais os conceitos de tecnologia social como conceito base para esse processo, que passa pela educação popular, passa pela pesquisação, né? E também de extensão tecnológica. São conceitos que estão mais presentes na nossa atuação enquanto grupo universitário que atua, né, na assessoria de empreendimentos, mas também em território, não só de empreendimentos, né? E aí, tentando contextualizar, né, conceitualmente, então, a tecnologia social é um conceito-chave para a gente, traz esse objetivo principal de promover a democratização do processo tecnológico, então não é simplesmente resolver problemas sociais, né, mas realmente fazer um processo de ruptura dessa hierarquia que existe a partir de um processo em que os próprios trabalhadores e trabalhadoras se apropriam e se tornam capazes de analisar e transformar a sua própria realidade a partir da apropriação tecnológica, geração de inovações, né? E aí por isso tem muito Paulo Freire, né, na nossa atuação, né? E, portanto, o que define a tecnologia social não é o produto, né? Por isso que a gente, em geral, não fala isso aqui, esse artefato, isso aqui é uma tecnologia social. Na verdade, o que caracteriza é o processo, ou seja, um mesmo artefato, né? Uma mesma artefato tecnológico pode ter sido feito a partir de 2 processos diferentes. O que caracteriza o campo de tecnologia social é como se dá o processo de construção disso, né? E com a preocupação grande de que a tecnologia social não perda essa perspectiva transformadora e emancipatória. Muitas vezes, o resultado do processo principal não é, de novo, a tecnologia, mas é o processo organizativo de formação que se deu com os trabalhadores e trabalhadoras ao longo do processo. E eu gosto de usar essa tabela que eu adaptei do professor Genaldo França Filho, vocês devem conhecer lá da Federal da Bahia, né? Ele trabalhou com inovação social, eu roubei e trouxe como tecnologia social, devidamente referenciado, mas que ele usa 4 parâmetros que ajudam a identificar, né? Então, tem a questão da finalidade, então a tecnologia social é baseada numa finalidade a partir da necessidade social, tem um modo de acesso de mecanismo público, ou seja, não só acessar quem pode pagar, que é muito comum na tecnologia tradicional, né, convencional, mas ele é fornecido ou via Estado ou sociedade, o modo de apropriação e uso pelos usuários, então tem um modo social de apropriação em que não é que os trabalhadores se adequam à tecnologia, mas a tecnologia tem que se adequar à realidade, à cultura daqueles trabalhadores e trabalhadoras, e uma perspectiva de apropriação coletiva, né, que também de alguma forma distancia a ideia do empreendedorismo, né, aquela coisa
empreendedorismo social, né, do capitalismo, que você pensa no empreendedor, mas uma perspectiva coletiva e território, com uma preocupação ambiental e, por fim, com uma perspectiva do modo de desenvolvimento feito pelos usuários. Podendo ser em diálogo com atores externos, mas é fundamental que os próprios usuários, trabalhadores e trabalhadoras, estejam no processo de desenvolvimento dessas soluções. E quando a gente está falando sobre tecnologia social no ambiente universitário, é inexorável discutir a questão da extensão tecnológica. Não dá para discutir tecnologia social se eu não faço extensão, né, dentro do meu laboratório, da minha universidade. Então, é outro conceito estruturante. Então, não existe tecnologia social sem extensão tecnológica, pelo menos no âmbito universitário, e também a extensão tecnológica não vai ter uma perspectiva transformadora se ela não se basear nos princípios da tecnologia social, mesmo que use outros conceitos, né, mas a gente tem que ter os princípios. Então, a gente acha que há os elementos específicos, né, na discussão da extensão tecnológica. Então, tem essa perspectiva da apropriação tecnológica, né, e que passa pelo reconhecimento de todo o saber popular, do conhecimento tecnológico popular que existe, né, nos trabalhadores e trabalhadoras, né, na atuação empírica, né. Então, passa por isso, pelo desenvolvimento de inovações, né, de artefatos, de soluções, e muito comum estar no ambiente produtivo, não só, claro, né, mas quando a gente está falando de incubação, né, é muito comum que essa extensão tecnológica atue em ambientes produtivos, assessorando ambientes produtivos, e essa perspectiva transformadora passa por romper com a visão tradicional. Eu sou engenheiro de produção, né? Então a gente aprende a gerenciar uma fábrica, e é sempre a visão do gerente, o cara que controla o processo, né? Que planeja e controla, planejamento e controle da produção. E a gente busca romper com essa ideia para ver a tecnologia como uma ferramenta de emancipação, né? Então o processo tecnológico, desenvolvimento de uma tecnologia, de uma solução, de um protótipo, passa pela emancipação, pela apropriação, pela, né, aumento da capacidade daquelas trabalhadores, daquela comunidade de transformar a sua realidade, né? E aí, então, essa relação de extensão tecnológica se estrutura porque só com a extensão que é possível perceber que a tecnologia que existe atualmente não dá conta das demandas sociais, né? Quando a gente está no campo, trabalhando com os agricultores, com os pescadores, né, com os moradores de comunidades, favelas, a gente vê que o que tem de tecnologia não dá conta. Vai, né, discutir engenharia civil, você vai na favela, a construção se dá a partir de outros parâmetros, a questão da agroecologia e do agronegócio, enfim. Também pela extensão que se vai consolidar os objetivos que justificam o campo da tecnologia social e romper essa hierarquia que é muito presente, né? A universidade é que produz tecnologia e tal, para transferir, né? A ideia da transferência de tecnologia que a gente rechaça completamente. Como registro, tem duas frentes importantes. Um são as próprias incubadoras tecnológicas, que acho que movimentam, e tem um outro grupo que a gente também atua muito fortemente, que são grupos de extensão tecnológica transformadora, que se agregam no Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento Social. Vai ter um encontro virtual no final do mês. Quem quiser saber mais, é só procurar Encontro Virtual de Engenharia e Desenvolvimento Social. E a Rede de Engenharia Popular Oswaldo Cevar, que a EITA também faz parte. Bom, e aí vou trazer... Na verdade, eu quis trazer essa experiência, que acho que é uma experiência muito rica para vocês pesquisarem mais, mas que eu não vou aprofundar, até porque eu não participo diretamente, mas tem essa experiência do Banco Comunitário do Preventório, que é coordenado pelo Laboratório de Informática e Sociedade aqui do UFRJ, que, enfim, começou a implantar um banco comunitário nessa comunidade preventória, comunidade social, e eles conseguiram um processo de transformação da sua atuação a partir da pandemia muito interessante, muito rico, vale pesquisar aí na rede, Banco Comunitário, criaram um comitê de solidariedade, né? E aí começaram a conseguir mobilizar o tecido social, né, que girava em torno do Banco Comunitário, para fazer experiências como, por exemplo, uma vaquinha solidária, que as pessoas doavam, e aí com isso você comprava alimentos dos agricultores da região para distribuir para as pessoas, enfim, que estavam precisando receber alimentos, por um lado, e também para a venda de máscaras, e para cada compra de máscara tinha doação de cesta básica. Então isso foi uma experiência no campo da economia solidária, né? É um processo, digamos, de incubação desse banco comunitário, né? E que conseguiu se adequar de forma muito interessante, né? Enfrentando esse desafio da pandemia. Mas vou entrar mais aprofundadamente nessa experiência que eu participo desde 2014, que é um projeto de apoio a assentamentos da reforma agrária no estado do Rio de Janeiro, que desde o início foi construído em parceria com o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST Rio de Janeiro, né? E que até 2017 começou com uma assessoria a uma cooperativa de produtos agroecológicos, Copaterra, depois fez um curso
para alguns coletivos. Começou a assessorar também espaços de comercialização. O Terra Crioula, então, a gente ajudou a construir essa plataforma de comercialização de produtos de assentamento da reforma agrária. Inclusive, já que a gente está aqui junto, né, a EITA está agora junto com a gente, aprimorando, né, e ampliando essa plataforma. E que desde 2018 a gente vem de forma mais estruturada nessa relação com o MST, consolidando um projeto estadual de apoio a coletivos de produção, beneficiamento e comercialização de produtos agroecológicos e acampamentos e assentamentos do Estado. Então, toda essa estratégia é definida junto com o movimento, que territórios atuar, que coletivos fortalecer, como se dá o processo de produção e comercialização e tudo mais. E desde 2018 vem, assim, de forma bem, uma estratégia muito clara, né, de fortalecimento nisso. E aí tem atuação em 3 territórios, região norte, Campos Goitacazes, que tem o apoio coletivo de jovens, produção de cana, abacaxi, região Lagos, que é em Macaé, tem um acampamento e assentamento, né? E aí foi construída uma fábrica coletiva de farinha e um coletivo de apoio ao coletivo de feijão. E também a região sul, Piraí, que é a produção de hortaliças, fitoterápicos, que também vem na coletiva. Isso é importante citar que, além do Soltec, que eu citei aqui, o Núcleo de Solidariedade Tech, fazem parte o Laboratório Interdisciplinar de Tecnologia Social, que é da UFRJ Macaé, e também a Unirio, o pessoal da Departamento de Engenharia de Produção da Unirio, que atua nesse projeto com a gente. E aí, a partir de uma emenda parlamentar, conseguida pelo movimento, a gente começou a estruturar um projeto, né? E aí, em 2019, era a primeira meta do projeto, que é realizar um diagnóstico para compreender o contexto e demanda dos coletivos de trabalho dos assentamentos nessas 3 regiões. E aí foi um trabalho super rico, uma equipe formada paritariamente por integrantes da Universidade, do Soltec, do UNIDS e do movimento, né? Então, num processo de educação popular, formação, de novo, né? Não é o pessoal da universidade produzindo e pensando, mas era uma troca, interação, e aí com visita aos territórios para fazer esse diagnóstico, né? Isso acompanhado de reuniões de integração metodológica, né? Para ir acompanhando, trabalhar em diferentes regiões. Vou mostrar aqui alguns documentos. Depois eu posso compartilhar essa apresentação, estão todos disponíveis no nosso site. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho. Só para você ver. Então, aqui tem um primeiro relatório desse trabalho, que mostra esse trabalho do diagnóstico feito nos territórios, né? Um diagnóstico participativo, e a gente tem tantos parceiros, tem os pesquisadores e tem os assentados que participaram dessa atividade, né, de cada território, enfim, e aí mostra um pouco, a gente construiu alguns parâmetros para organizar isso, e além disso uma série de produtos que foram feitos a partir do diálogo com os coletivos, por exemplo, isso aqui foi uma cartilha de divisão dos resultados com um coletivo de feijão em Macaé, no assentamento Naval de Oliveira, que era um processo para tentar estruturar, né, quantas horas cada um trabalhou no coletivo, quanto que gerou, né, quanto que produziu de feijão, e isso servir como referência para depois, então quanto que cada um vai ficar da produção, vai distribuir, enfim, então uma série de ferramentas, né, tem uma ficha de mapeamento da produção, aí já no Roseli Nunes, que produziu, então algumas ferramentas que foram servindo para organizar e construir esse diagnóstico com essa perspectiva de mapeamento e organização da produção, né? Então, isso, enfim, foi um primeiro movimento. E aí, depois de 2020, a gente ia começar a segunda meta, que é realizar um curso de formação, né, com a metodologia da pedagogia da alternância, para contribuir na estruturação desses coletivos, né, depois do diagnóstico, entender e tal. Então, a gente começou a organizar e estudar isso quando, de repente, veio a pandemia e frustrou nossos sonhos, né? Com aquele primeiro momento, todo mundo perdido, e agora o que vai fazer, como é que vai fazer? Bom, e aí tiveram alguns impactos diretos, né? Distanciamento, primeiro, dos integrantes da própria equipe de assessoria, né? Então, uma dificuldade de, como é que a gente vai se reorganizar, particularmente com os estudantes, né? Que participavam do projeto, e aí cada um, né, também com problemas pessoais, de saúde, enfim, essa maluquice que todos nós vivemos, né? Distanciamento entre a equipe de assessoria e os territórios, né? Isso também foi um problema, porque a atividade presencial, a perspectiva presencial era muito presente, né? De estar no território, estar nos assentamentos, as visitas eram de 2, 3 dias, ficava, dormia e tal. E também a gente percebeu, quando a gente começou a retomar contato, que houve uma resposta dos assentados, né, de aumentar a produção de alimentos. Seja porque em alguns territórios houve um aumento da demanda
principalmente de entrega de produtos em casa, né, a coisa das cestas, tal, o pessoal não está mais no mercado, então aumentou a demanda, quanto por ações de solidariedade do MST nos bairros, né? Então, no Rio, assim como vários outros estados, o MST doou toneladas de alimentos, né? Então, tinha um trabalho, né, preocupado de produzir. E, além disso, uma dificuldade enorme de acesso a computadores e internet nos assentamentos, né? Área rural, então você pode imaginar como era complexo isso tudo. Então, a gente, na verdade, teve que redesenhar, apagar aquela ideia, e aí caminhamos na construção de 2 frentes. Uma frente de cartilhas, que pudesse desenvolver material pedagógico a partir das demandas levantadas no diagnóstico participativo. Então, fazer reuniões semanais e começou a estruturar isso, né? E aí foi interessante porque também no mundo virtual a gente viu que não adiantava ficar fazendo cartilha na ideia tradicional, porque uma coisa é você ter a cartilha e você vai no território para fazer. E outra coisa é fazer virtualmente, a gente tem que, na verdade, fazer um processo de... as cartilhas eram feitas junto com a própria formação. Então, por exemplo, tem um trabalho muito legal de formação em Excel que a gente fez, principalmente com jovens das comunidades, que é uma ferramenta fundamental para pensar o planejamento e controle da produção e tudo mais, né? Então, uma frente era essa e outra frente era a frente de associada à reforma agrária, que o objetivo era pensar numa estratégia de ampliação e consolidação do grupo de consumidores, né, da reforma agrária, pensar não como consumidores, mas como associados. E aí, além disso, a gente tinha reuniões gerais mensais, né, de acompanhamento do projeto, e fizemos completamente virtual, porque a gente tinha aqui a Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, que era organizada todo ano na Carioca, lá da Carioca, que é o centro do Rio de Janeiro, um movimento, era um marco assim, para a cidade, inclusive foi reconhecido como patrimônio da cidade do Rio de Janeiro, a feira, né? E aí ocupava o Largo da Carioca por 3, 4, 5 dias, uma movimentação, e aí não podia fazer, a gente conseguiu executar no formato de cestas, né? Então comprava cesta, a gente fez um sistema de entrega dessas cestas. Também foi um processo muito aprendizado, né? E aí, em 2021, um pouco mais estabelecido e estabilizado esse processo virtual, a gente continuou um processo de apoio remoto aos coletivos, com algumas visitas pontuais, né, nos territórios, né? E também começou uma demanda muito grande de assessoria ao espaço de comercialização Armazém do Campo. A Rosana citou aí, então, o Armazém do Campo é uma estratégia do movimento que tem várias cidades do Brasil, né? Foi estabelecido no Rio há 3 anos, se não me engano, 2018. E esse ano, começo desse ano, a gente começou a fazer um processo de assessoria mais próximo. E foi interessante porque automaticamente precisou que o armazém pensasse em formas de comercialização virtual, né? Que antes era muito pela venda presencial. Ir na loja e tudo mais, tinha muitas atividades culturais, né? Tinha um samba, um forró, o pessoal ia e tal. E começou a pensar, bom, a gente precisa conseguir vender virtualmente. E isso, de alguma forma, acelerou esse processo de estruturação, uma dinâmica de venda virtual. E aí, desde alguns meses, há alguns meses, a gente começou um processo híbrido de assessoria, com visitas semanais no armazém, mas também fazendo um processo à distância. E aí também com toda uma responsabilidade, tanto das regras, né, sanitárias, de máscara, álcool gel, mas principalmente de respeitar os limites individuais dos integrantes da equipe, né? Quem não se sente à vontade, não se sente seguro, não participa, né? Participa dos processos virtuais, e quem, enfim, já se sente mais seguro, quem tomou a vacina e tudo mais, começa a participar de forma também de forma presencial, né? E aqui estão alguns outros documentos da segunda meta, da meta 2, né? Então tem esse relatório, assessoria técnica em contexto de pandemia, que fala das 2 frentes que eu comentei, né? Da frente das cartilhas e da frente dos associados à reforma agrária. E aí tem, enfim, estruturou uma série de cartilhas sobre a organização da produção. De novo, isso tudo está no nosso site, pode ser visto lá, né? Sobre coordenação de núcleo, né? Que aí em território se divide em núcleos. Enfim, então isso permitiu também que a gente produzisse um material para ficar para o movimento como apoio a esse processo. Bem, e aí, para finalizar aqui, tentando trazer algumas reflexões, como eu falei, né? São recentes, inconclusas, estamos aprendendo, apanhando muito. Eu acho que é natural a gente perceber, né? Primeiro, quanto aos limites, né? Que há restrições quando se pensar a extensão em condições de isolamento, né? Então, isso afeta
muito, e principalmente afetam muito para nós que trabalhamos com a perspectiva da tecnologia social, né? Da educação popular, e como é que você constrói um espaço horizontal de diálogo, interação pelo computador, né? Sem o abraço, sem a mística, né? Tem que inventar agora místicas virtuais, enfim, sem uma outra dinâmica, né? Então, isso é uma coisa que naturalmente tem sido um desafio, né? Tem aprendido de algumas formas, algumas dinâmicas, alguns espaços, mas também ainda se mostra uma resistência, né? E até quando encontra, né? Mesmo quando nos momentos que a gente tem que fazer presencial, o contexto de pandemia, de isolamento, de medo, de insegurança também afeta, né? Não ter o abraço, não ter interação, não ter aquela cervejinha depois da reunião, né? Não ter o espaço do lazer, da cultura, é uma coisa que também afeta, né? Tem a questão do uso das tecnologias da informação, que naturalmente são uma ponte, são um potencial, mas também tem o risco de ampliar, aumentar a desigualdade, né? Forçar a desigualdade, quer dizer, distanciar ainda mais grupos que já tinham uma dificuldade de acesso, né? Então é preciso ter muito cuidado com isso, né? Saber, né, o quanto o acesso à tecnologia, à internet ainda é muito restrito, principalmente nas áreas rurais e em áreas periféricas, né? E os desafios primeiro, de continuidade, né, da extensão. Então, você fica um período sem ir no território, isso acaba esgarçando, né, esgarçando os laços, distanciando um pouco a relação. E também o desafio de estabelecer novos vínculos, por exemplo, experiência no armazém do campo, né? Fica muito claro que se a gente não conseguir estabelecer uma dinâmica presencial contínua, né, não vai se conseguir criar novos vínculos de confiança, de interação, de respeito, de troca, de diálogo. Então, isso são limitações fundamentais que a gente ainda precisa aprender a como superar e como, enfim, desenvolver ferramentas para melhorar. Por outro lado, né, a experiência trouxe algumas potencialidades, né, ou novos desafios. Primeiro, o desafio de promover uma maior autonomia, né? É uma coisa que sempre teve muito presente na nossa metodologia, no nosso desejo, mas cada vez mais a distância física, né, fez a gente ter ainda mais preocupação, como eu falei na experiência das cartilhas, né? A coisa é você pensar na cartilha e você ir para o território para estar lá junto, pensando, fazendo o processo de formação. Outra coisa é como é que você pensa, né, um material de formação que você não vai estar lá, né? Então, de alguma forma, isso ampliou a nossa reflexão sobre como pensar processos de extensão, extensionistas, de assessoria, de incubação, garantindo essa maior autonomia e de fortalecimento da organização social nos territórios, os trabalhadores e trabalhadoras, né? Acho que é um desafio metodológico muito presente em tempos de pandemia. Tem uma outra potencialidade que a gente percebeu, muito ligada nessa cadeia de alimentos, né? Que como as pessoas começaram a procurar mais a compra de pequenos produtores do seu território, né? Seja pelo medo de ir no supermercado e tal. Isso, em várias experiências aqui no Rio de Janeiro, se ampliou muito a venda de produtos. Tem o pessoal do Movimento de Pequenos Agricultores, MPA, que também conseguiu explodir assim, a venda de cestas. Isso, de alguma forma, pode fortalecer, né, e facilitar ações territorializadas. Então, aproveitar, né, esse contexto para estabelecer novos vínculos, novas relações, né, com atores do território. Por exemplo, o MPA e agora o MST também tiveram que agora se articular com os taxistas do território para fazer entrega, enfim, com, né, ferramentas com trabalhadores do transporte e tal. E isso, de alguma forma, naturalmente, permite uma outra distribuição dos benefícios, né, gerados por essa venda. Se ampliou a demanda por novas... por ferramentas de interação virtual, né? Então, assim, rapidamente o MST veio, estamos precisando desenvolver um projeto para fazer um centro de informática nos assentamentos, com acesso à internet, para que pessoa tal, para fazer formação, para fazer reunião e tal. Então, isso foi muito... Era o que já estava, né, presente, né, com menos peso e ganhou muito peso nos territórios. E essa demanda, né, a gente conseguir pensar nessa estruturação, de alguma forma, permite vislumbrar, né, o potencial de realmente ter novas perspectivas de atuação para além da presencial. Eu acho que, sem dúvida, né, a atuação presencial, a interação, né, física, é algo insubstituível, né? Estamos aqui ansiosos e desejosos que logo que possível a gente possa, né, voltar com maior presença nos territórios. Mas, por outro lado, a experimentação dessa prática virtual, que
depois de um tempo, começou a dar muito certo, a realidade é essa, seja reuniões com a coordenação do movimento, com a liderança nos territórios, seja nos espaços de formação, como eu falei, né, de formação em Excel, tal, permitiram realmente abrir novas perspectivas, que, de novo, não vão substituir a interação física presencial, mas podem fazer com que a gente consiga estratégias, né, híbridas aí de atuação que possam, às vezes, chegar em territórios mais longínquos que antes a gente tinha mais dificuldade, né, pela distância, pela dificuldade de deslocamento, de recursos e tudo mais. Enfim, eu acho que são reflexões ainda inconclusas, né, e pontuais, e que eu espero que a gente possa fortalecer no debate. Tem algumas questões sobre como pensar essa dinâmica mais territorializada, né, como uma resposta a isso, como fortalecer esses laços, né, universidade e organizações comunitárias, entre trabalhadores e estudantes, também é uma questão, e como aproveitar essa conjuntura de crise para fortalecer a perspectiva de organização comunitária, né? Eu acho que isso, de alguma forma, apareceu muito, né, em alguns espaços, como essa perspectiva de precisar fortalecer essa organização comunitária e territorial para resolver os problemas e para poder ter mais resiliência e mais capacidade de enfrentamento dessas crises. Enfim, deixa aí meu e-mail e a gente vai para o debate. Obrigada, né, Felipe. Destacar, ele fala dos desafios, né, que esse momento trouxe para todos nós, mas é bom lembrar, como dizia aqui a cartinha para a gente, que estamos, mesmo virtualmente, juntos para trocarmos conhecimentos e afetos. Sem um momento de cultura, sem a cervejinha depois, sem um lazer, como o Felipe dizia, mas a gente está aqui. E mostrando algo que a gente diz muito aqui na UFES, que é o NEB, que a EITA, que é o FRJ, que é o FRN, pulsa, né? As incubadoras pulsam, o MST pulsam, as iniciativas pulsam. Nós não estamos parados como se pensa, se diz. Então, a prova está aqui hoje com a fala de Felipe, com a fala de Rosana, né? Mais uma vez, informar que a Sandra, no fim, não pôde estar entre nós por questões de saúde, mas essas instituições pulsam. A ciência está aí mostrando as iniciativas, né? A ciência, a tecnologia, a economia solidária. Então, estamos abertos para o debate, as perguntas, né? O professor Silvio Felipe dirigiu uma pergunta. Ele pediu para aprofundar mais um pouco sobre o conceito de extensão tecnológica e o que ela diferencia da incubação tradicional de empresas ou empreendimentos. Bom, então, na verdade, eu acho que é um conceito que para a gente também é relativamente recente o aprofundamento dele. Eu acho que, não sei como é que está nas universidades de vocês, na verdade, hoje, antes daqui, eu estava participando do Conselho de Extensão Universitária na UFRJ, e está toda uma discussão sobre a questão da extensão e a prestação de serviços, né? Porque o fato é que no Centro de Tecnologia, né, pelo menos na UFRJ, né, está muito presente, muito mais presente, esteve historicamente muito mais presente a relação com as empresas privadas, principalmente com as grandes empresas, né, do que com as comunidades, com os trabalhadores, com os empreendimentos populares, com os empreendimentos solidários, né, e que é o que a gente conhece como prestação de serviço. A extensão sempre foi algo incipiente, sempre foi um patinho feio ali. O NIDES, de alguma forma, busca fortalecer essa perspectiva da extensão transformadora no campo tecnológico. E aí, mais recente, por conta de todo o processo de regulação, curricularização e valorização da extensão na universidade pública, né, essa discussão sobre a extensão tecnológica começou a aparecer mais. Por quê? Porque o pessoal que atua na prestação de serviços com grandes empresas começou a falar, não, mas existe uma coisa é a extensão tecnológica, diferente da outra extensão, que é esse trabalho com as empresas. E a gente quis responder, não, na verdade, a extensão tecnológica já existe há muito tempo, e a gente já faz isso há muito tempo, só que voltado para os grupos populares, para as comunidades. Então, na verdade, eu estou respondendo e refletindo junto, não sei se foi o Silvio mesmo que fez a pergunta, ou se mais alguém, mas com esse processo, que esse conceito de extensão tecnológica
é um conceito de disputa. Por quê? Porque, de alguma forma, o conceito de extensão é um conceito que, ele, pelo próprio História de Extensão, ele é muito afim à nossa atuação, né? Da educação popular, da dialogicidade, da transformação social. Mas o que se quer é que a extensão tecnológica ela tem uma perspectiva diferente. O que a gente quer pautar, não. A extensão tecnológica também tem que ser baseada nessas mesmas perspectivas. Né? Por isso que a gente articula extensão tecnológica e tecnologia social. Não dá para fazer extensão tecnológica se não for dialógica, se não se basear na perspectiva da transformação social, do interesse público. Então, é um conceito em disputa, que a gente está querendo organizar um livro assim, chama O que é extensão tecnológica, como é parte dessa disputa conceitual. E aí, de que forma ela se diferencia da incubação tradicional de empresas e empreendimentos? O que eu diria? Ela se diferencia, na nossa perspectiva, porque a incubação tradicional de empresa, né, a gente tem toda a discussão sobre a incubadora tecnológica, né, capitalista tradicional, e a incubadora de economia solidária. Porque a incubadora tecnológica ela tem uma outra perspectiva, né, de não trabalhar com a perspectiva de educação popular, né, de transferência de conhecimento, né, tem uma perspectiva de consultoria, muito mais. Então, de alguma forma, já se diferencia nesse sentido. E por que a gente aqui no NIDS não usa tanto o conceito de incubação? Mas porque, assim, eu acho que parte da extensão tecnológica, na nossa perspectiva, é a incubação de empreendimentos populares, de empreendimentos de economia solidária. Mas existe uma outra perspectiva de extensão que não necessariamente extensão tecnológica não necessariamente é a incubação, né, de empreendimentos. Pode ter uma perspectiva mais territorial. A gente, por exemplo, tem um trabalho de atuação na região da Baía de Ilha Grande, no sul do estado do Rio de Janeiro, que é um lugar lindo, Angra dos Reis, Paraty, quem nunca foi, vale a pena ir, Ilha Grande. A gente trabalha com comunidades tradicionais, com caiçaras, quilombolas, indígenas, e que tem uma perspectiva de atuação, não necessariamente é um processo de incubação. Na visão tradicional, eu sei, né, eu lembro que no processo de troca com as outras incubadoras, houve toda uma discussão que, atualmente, você pode pensar em incubação de redes, incubação de territórios, né? Tem uma perspectiva mais ampla. Então, de uma forma, a extensão tecnológica ela também traz essa perspectiva mais ampla, né? Enfim, então a gente, de alguma forma, se identifica com esse conceito, disputa esse conceito no campo tecnológico, a partir de uma perspectiva popular, democrática, solidária, coletiva, cooperativa, e busca hegemonizar esse conceito, porque o que se está querendo é que a extensão tecnológica é a consultoria que os professores dão para Vale do Rio Doce, para Odebrecht, para Petrobras, e a gente fala, não é isso, extensão tecnológica a gente já desenvolve, inclusive com uma forma de reconhecimento desses trabalhos que a gente desenvolve tanto no NIDS Sotec quanto nas incubadoras, né, como uma perspectiva tecnológica, né, de ser, independente do conceito de tecnologia social, de inovação social. Teve um artigo que a gente produziu, depois eu posso compartilhar aqui, que exatamente já apresentava a discussão sobre inovação social e tecnologia social nas incubadoras de economia solidária, fruto dessa avaliação Pronin que a gente fez, né? E que mostra um pouco isso, a importância de se valorizar e de dar, de divulgar, né, esse trabalho como um trabalho, sim, a gente está desenvolvendo tecnologia, está desenvolvendo conhecimento, e isso precisa ser reconhecido e valorizado. Não sei se eu consegui responder, se a Rosana quiser complementar, certamente tem muito a contribuir. Rosana, falar um pouco a respeito também, né? Sim, eu quero agradecer ao Felipe por trazer e por abrir, né, um tanto mais esse debate aqui, ao Silvio pela pergunta também. E aí o Silvio já traz uma outra questão, né, que se a tecnologia cabe para todos os processos de incubação de empreendimentos populares e solidários, né? Acho que uma primeira questão é perceber que a tecnologia ela é muito para além disso que a gente olha hoje como equipamentos assim, né, o software que tem aqui dentro, tudo mais, né, existe muita tecnologia, né, em tudo o que
o ser humano foi fazendo até aqui, né? Cada descoberta de uma nova ferramenta para poder usar, para contribuir para o seu trabalho, para a sua vida, pode ser considerada como uma tecnologia, né? E a gente chegou agora a um ponto, né, da humanidade onde a gente tem esse tipo de tecnologia que está se chamando de tecnologia da informação, que permite a gente organizar nossos dados, né? Que permite a gente poder se ver, que permite a gente poder fazer trabalho à distância e tudo mais. Então, essa questão que o Silvio traz, né, se a tecnologia cabe em todos os processos de incubação, né, eu vou trazer que sim, né, e é preciso, especialmente, perceber quais as tecnologias que os grupos já utilizam, porque cada grupo tem a sua forma de se organizar, de anotar as informações, de poder fazer o trabalho, né? Então, que tecnologias que já tem ali? E como que o trabalho de assessoria técnica, ele pode contribuir para, por vezes, qualificar aquelas tecnologias que já são utilizadas, né? Perceber outras tecnologias que podem facilitar e favorecer aquele trabalho coletivo. Então, sim, né? Reconhecer os saberes e tecnologias existentes nos grupos e se colocar como alguém que pode trabalhar junto a partir daquelas ferramentas que já existem. É fundamental, né? E aí tem um debate, até foi interessante que Felipe, né, disse assim, bom, na extensão tecnológica, né, incubação é uma parte, né, tem tanto de outras questões, mas existe também um outro debate, aí vocês aqui da rede de incubadoras, né, claro, conhece muito melhor assim do que eu, mas vocês percebem que eu vou falando de assessoria técnica, né, que é a gente poder perceber que mesmo grupos que por vezes estão iniciando, ou grupos que procuram uma assessoria junto a uma universidade ou alguma outra organização, eles têm uma vida, né? Então, esse termo incubação, né, por vezes dá a impressão de que é algo pequeno, que vai precisar crescer, né? E o quanto que uma assessoria, algo que é um apoio, que está junto e que traz conhecimentos técnico-políticos, né, pode ser uma compreensão também um pouco que nos coloca outras questões, né, e reconhecimentos também desses empreendimentos que caminham junto com a gente, né, ou que é como uma cooperativa EITA, né, que também é um empreendimento desses. Então, né, então um pouco esse debate, assim, né, em torno de incubação, assessoria e tudo mais, é algo que também segue com a gente nessa caminhada da economia solidária. Felipe, quer falar um pouco também sobre essa questão de que a tecnologia cabe em todos os processos de incubação, de empreendimentos solidários? Estou plenamente de acordo com a Rosana. Eu acho que, primeiro, uma discussão que eu acho muito importante, que um conceito irmão, né, do conceito de tecnologia social, é o conceito de adequação sociotécnica. No sentido de que, quando a gente fala, né, que a gente precisa de um outro paradigma tecnológico, né, para apoiar os empreendimentos solidários, para o apoio para o trabalho nos assentamentos, comunidade, a gente não está falando que a gente tem que começar do zero, né? Que a gente, não, vamos inventar a roda de novo. Mas primeiro, ter a capacidade de refletir criticamente sobre o papel da tecnologia e sobre os impactos que ela pode ter. E aí, por isso que eu, no início da fala, falei sobre a importância de perceber a não neutralidade da tecnologia, né? Acho que isso também está muito... Estar presente no campo da economia solidária é muito importante. Perceber o quanto que você pegar uma tecnologia tradicional, seja, né, um processo Ford. Eu lembro, eu conto de vez em quando essa história, né? Porque isso acho que não é trivial. Quando a gente no começo desse diálogo com o MST, né, de produção, a gente foi assessorar a Copa-Terra, uma liderança do MST, grande liderança, chegou e falou: a gente quer a ajuda de vocês para a gente produzir mais, gerar mais renda aqui. Pode chegar aqui com processo produtivo, Fordismo, como quer produzir, não sei o quê. Desculpa, mas se vocês quiserem isso, então não é a gente. Tem uma galera que fez isso bem lá, mas não é a gente. Porque a gente não acredita que você usar um processo tradicional, planejamento e controle da produção, né, vá com uma perspectiva de construção coletiva, horizontal, autogestionária, que a gente acredita que vocês defendem. Então, ter essa percepção dos valores que estão, né, dentro da tecnologia é muito importante. A ideia de adequação sociotécnica permite... beleza, podemos usar aqui uma ferramenta de controle da produção, estou usando isso porque eu sou engenheiro de produção, então, né, ou de construção de casa, sim, mas
saneamento, mas é preciso adequar ela à realidade dos trabalhadores, ao conhecimento, interagir com o saber popular. Então, a ideia de adequação sociotécnica é exatamente pegar a tecnologia que existe e, a partir de uma visão crítica sobre ela, poder adaptá-la para que ela possa servir para um processo cooperativo, horizontal, solidário, popular e tudo mais. Então, isso é muito importante para que a tecnologia possa contribuir, né, nesse processo dos empreendimentos. Mas, complementando o que a Rosana falou, eu acho que, de novo, como eu falei, né, quando a gente fala de tecnologia social, a principal questão é democratizar o processo tecnológico e fortalecer um processo emancipatório dos trabalhadores e sua capacidade de apropriação da tecnologia. Então, eu também acho que sim, né, quanto à pergunta do Silvio, a tecnologia cabe em todos os processos de incubação e empreendedorismo solidário e populares, sim, no sentido que, o que a gente está falando, né? Cara, você tem um grupo, vou usar exemplos também concretos do Armazém do Campo. Tem um grupo tal que eles estavam com dificuldade de fazer a gestão do estoque, não conseguia acompanhar o que entrou, quem que saiu. Não tem jeito. Então vamos pensar numa ferramenta de gestão do estoque? Vamos. E aí senta junto com os trabalhadores, o que tem? Tem isso aqui que a gente pode usar como referência, mas vamos adaptar a nossa realidade. Ou, agora estamos discutindo marketing. Não, tem que fazer um plano de marketing, comunicação. Até fala em marketing, o pessoal já marketing, né? É um plano de comunicação. Então, ou seja, quando a gente fala em tecnologia, é o seguinte, a principal ideia, né, é que os próprios trabalhadores possam, diante de um problema, de uma dificuldade ou de uma demanda, ter a capacidade de se articular e se organizar para resolvê-la, buscar os conhecimentos necessários, dialogar com os atores necessários, dialogar com a universidade, dialogar com a prefeitura, e a partir disso você consegue, agora eu tenho, né, seja um financiamento, como é que né, vamos precisando de um capital de giro, como é que a gente se organiza para fazer um prato, né, e sempre tem esses nomes, né, capitalistas, um plano de negócio, não sei o quê. Então, o processo passa por os trabalhadores terem essa capacidade, né, de transformar a sua realidade, e aí que passa também por gerar inovação, por ter acesso a tecnologias, por criar ferramentas. Então, isso é inevitável, né? Qualquer empreendimento faz no seu dia a dia, e é importante que esteja presente nessa capacidade e que a gente, como assessores, né, seja a EITA, seja nós, as incubadoras, tenhamos essa percepção e essa metodologia, essa sensibilidade metodológica de tentar estimular para que os trabalhadores e trabalhadoras cada vez mais tenham essa capacidade de olhar os seus problemas, analisar eles de forma qualificada e construir soluções. Isso é a perspectiva, né, da tecnologia social. Seja com agentes externos, seja sem agentes externos, né? Professor Silvio agradece, nós também agradecemos, né, pelas respostas. Aqui as pessoas estão parabenizando no chat pelas apresentações, as falas ricas, né? A Ludmila falou interessante, ela disse que, eita, que a vontade de conhecer melhor a proposta só aumenta, né? E agradecer, eu creio que também estendendo a Rosana, o Felipe disse que ele não nega convite para o Nordeste, acho que a Rosana também não nega, assim como a Sandra, e nós agradecemos se vocês não negarem estarem aqui conosco, né? Assim, levando adiante as propostas, falando delas, discutindo, debatendo sobre elas, esclarecendo, enriquecendo-nos de conhecimento. Né? Muito interessante. Então, como a Dinéia disse mesmo, importante essa discussão, e a gente está aqui para isso. No momento, vocês responderam, né, as perguntas, e agora nós podemos, acho que, conduzir para as falas, né, o que é que vocês, como a Ludmila disse, Rosana, que só aumenta, né? Acho que não aumentou só com relação à EITA, né? Aumenta também com relação ao NIDES, as coisas que o Felipe falava. Então, vocês podem ainda falar mais um pouco, se vocês quiserem acrescentar. Eu sei que 25 minutos é um tempo pouco para vocês querem falar, prepararam os slides e foram falando, mas sintam-se à vontade, cada um para falar um pouco. Nós ainda temos tempo para falar mais um pouco. Vocês querem ainda, que conhecimento vocês querem trazer ainda para nós? E nós estamos aqui abertos para ouvi-los. Podemos começar por Rosana, né? Mais uma vez pela dama, e depois o Felipe pode falar. Tá bem. Muito obrigada, Ana Regina. Então, acho que
primeiro agradecer, assim, né, já ir fazendo essa fala de a gente ir fechando e aí aqui trazendo mais algumas coisas que vão ficando na cabeça, né, mas agradecer, estender o abraço das companheiras e companheiros da EITA a cada um e cada uma que está aqui. Nesse momento, eu estou em Caldas, eu não estou em São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, eu estou na sede, onde fica a sede da EITA, que é em Caldas, Minas Gerais, que é onde moram alguns dos meus colegas. Aqui em Caldas há uma luta muito forte contra as mineradoras e, nesse momento, especialmente, contra a vinda de mais lixo atômico, no lixo nuclear para cá, para Caldas. Aqui existe o Instituto Nuclear Brasileiro, né, das suas sedes, e está na iminência de que se desative um dos lugares onde se guarda esse lixo nuclear e venha mais para cá. Então, a gente está estou junto aqui com os colegas na luta, né, e para logo nos próximos dias a gente poder fazer a assembleia, que vai ser remota em boa parte, apenas alguns de nós vamos estar aqui, né, e né, nessa vontade de que logo a gente possa estar todas e todos juntos de novo. E aí eu acho que para trazer para cá assim uma questão mais final, né? Eu falava antes ao encerrar na primeira etapa sobre essa questão dos aplicativos, né, como Uber e iFood, que são os maiores empregadores no momento, né, no Brasil, e que, como a gente bem sabe, sequer se compreendem enquanto empregadores, uma vez, né, que não há nenhum tipo não reconhecem o vínculo que tem com entregadoras e entregadores e não garantem nenhum tipo dos direitos historicamente conquistados, né, pela classe trabalhadora. E aí a questão, acho que trago para cá, e que é um desafio para a gente na EITA, que a gente vai construindo no passo a passo nesses 10 anos, como que a gente, nas iniciativas de economia solidária, em empreendimentos informais, em cooperativas, em associações, né, em coletivos, enfim, diferentes formatos jurídicos, a gente consiga construir a garantia desses direitos. Então, a gente, né, na EITA, tem buscado garantir, né, por exemplo, a licença paternidade, né, num tempo que seja mais adequado para essa família que está chegando um bebê, garantir férias, garantir descanso remunerado, entrar agora né, a gente está fazendo a discussão porque tem alguns sistemas que apareceram nesse momento da pandemia, como as lojas, né? Uma loja, se ela dá algum pane à noite, tu tem que atender à noite. E a gente até aqui na EITA vinha trabalhando muito no período do dia, né? Então, a questão do trabalho noturno era muito assim, não estou afim de trabalhar à noite, mas a gente sempre buscando ter o horário comercial como horário de trabalho, então as questões aí, né, que envolvia trabalho noturno não estava tão colocado. E agora sim, o desafio das lojas, né, que tem que estar sempre funcionando. Se ela para, a gente tem que fazê-la funcionar, seja o dia da semana ou o horário que for. Ou mesmo do varal, que é a ferramenta de educação à distância, que geralmente as atividades vão acontecer à noite, algumas em final de semana, nos colocam também essa outra questão. Como é que vai ser? Temos que garantir um valor de remuneração diferente, porque há uma necessidade de que algum colega, né, atenda a essa demanda. Então, para além da gente, como uma iniciativa de economia solidária, né, aí, né, há tantas pelo Brasil e tanta juventude buscando, encontrando na economia solidária uma forma de se organizar para o trabalho, como além da renda necessária para viver, a gente vai sempre observando no trabalho de assessoria técnico-política também a garantia dos direitos que nesse campo da economia solidária precisam estar presentes. Então, queria trazer isso, né, da gente manter a solidariedade da classe trabalhadora presente no nosso movimento, né, a partir dos direitos que a gente conquistou até aqui. Muito obrigada, gente, que a gente siga junto.
Felipe? Bom, também agradeço, também falei, é um prazer, uma pena que não está sendo presencial, mas é sempre gostoso trocar, né, interagir. E eu acho que a articulação das incubadoras acho que é muito importante. Eu acho que a iniciativa do Encontro Nordestino é maravilhosa, né, pela integração que faz, pela articulação que constrói, por também permitir ver, né, várias experiências ricas, né, que são desenvolvidas no Nordeste. E, em geral, né, o dever que a gente tenta trazer é essa reflexão tecnológica, né, um pouco também dialogando com a fala da Rosana, né, eu acho que quando a gente aprofunda mais nesse campo das tecnologias virtuais, dos aplicativos, né, informação, sempre tem uma coisa que às vezes fica meio tênue, né, que o pessoal fala, isso aí, às vezes, na sala de vez em quando, isso aí é economia colaborativa, né, tem aquelas coisas assim, economia solidária, e acho que é muito importante, particularmente agora, a gente conseguir pautar e construir e perceber, né, no âmbito das TICs, né, tem informação e comunicação e tal, constrói uma perspectiva transformadora e alternativa. Eu acho que a discussão dos entregadores, né, da uberização é fundamental. Qual é o tipo de alternativa? Não sei se tiver. Aliás, acho que é um trabalho super desafiador, né? Pensar na incubação ou na assessoria a coletivos de enfim, trabalhadores de entrega, né? Mas como que se constrói uma alternativa para isso, né? Usando essa perspectiva de tecnologia para não ficar na mão do Uber e tal. E tava pensando agora aqui, agora acho que a gente está o quê? Umas 5 horas aí, 6 horas sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram. Parece que foi alguma pane, né? Mas podia não ter sido. No dia que o Mark Zuckerberg resolveu, olha só, vocês não vou cortar de vocês, eu vou começar a cobrar 10 centavos para cada mensagem que mandar. É o estalo, né? E aí a gente ter, né? É claro que é difícil, né? Não usar, né? Como é que tal, mas ter a consciência disso e ter em mente como é que se pensa alternativas, quais são as possibilidades de não ficar refém, né? Da tecnologia. E aí voltando a um slidezinho meu, pensar como a tecnologia não, em vez de ser uma ferramenta de controle, pode ser uma ferramenta de emancipação, né? Porque é isso, né? Um Uber da vida, um Rap, são ferramentas de controle, né? Enfim, isso é uma discussão muito... E é muito importante que a gente, do campo da economia solidária, assessoria de empreendimentos, consiga perceber, ver isso, né? Mesmo no desenvolvimento de aplicativos, né? De sistemas. Como é que você faz isso a partir de uma perspectiva transformadora? É por isso que a gente chama a EITA para tudo. Porque se deixar, a gente fica na mão da Microsoft, não sei o que. Não, vamos para a EITA, que a EITA salva a gente. Né? Porque... Então, acho que é muito importante pensar isso no trabalho de incubação, no trabalho de assessoria às empresas da economia solidária. Um prazer estar aqui, agradecer ao Silvio pelo convite, o pessoal da organização, o Willow, a Ana, a Daniela e o Carlos aí, que fizeram um trabalho importante também de Libras. E, enfim, estaremos trocando aí em outras oportunidades. Então, nós agradecemos, enquanto UFES, pela oportunidade, né, de estarmos aqui, e também pela incubadora da UFES. Agradecemos ao Felipe, a Dó e a Rosana Kish. Também a Sandra não pôde estar, mas fica o nosso agradecimento, já havia aceito o convite. Ao Carlos e a Daniela, os intérpretes de Libra, e dizer às pessoas que há uma vasta e maravilhosa programação, ainda há outras mesas, né, convidar para que participem do evento, há também os grupos de trabalho. E um agradecimento especial aos dois por compartilharem conosco conhecimentos, por nos informarem mais sobre EITA, sobre Unides, falar desse tema tão gostoso, tão vasto que a gente tem. E desejar-lhes ainda mais sucesso, desejar que isso acabe logo, né? Não vai acabar assim de uma vez, mas vamos nos pegar com os desafios, o que nós vencemos com os desafios, o que poderemos levar adiante, né? E ficou essas tecnologias como ajudaram, têm ajudado e vão ajudar mais ainda. Então,
como o Felipe dizia, já havia um início, EITA trabalha com muito de tecnologia e a gente pôde implantar. A gente mesmo na UFES, enquanto incubadora, a instituição em si, a extensão e particularmente a incubadora, incentivando também aqueles trabalhadores que são ligados a nós lidarem com as tecnologias, né? Os treinamentos, as cartilhas que foram elaboradas, aplicativos para que eles pudessem também continuar com a comercialização, que a produção continuou, como comercializar. Então, uma gratidão imensa a vocês dois, ao Silvio, né, ao pessoal todo da organização. Parabéns e estamos juntos.